Montar nossa carteira de investimentos pode parecer uma atividade extremamente difícil e demorada, e realmente ela pode ser isso, se a gente não souber quais perguntas a gente tem que responder para montar ela. Por isso, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 pontos que eu acho que são extremamente importantes a gente levar em consideração quando a gente está montando a nossa carteira de investimentos. Então vamos lá. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários, sejam muito bem-vindos ao canal do Quebrando a Poupança, aqui a gente fala sobre educação financeira e também sobre investimentos. E bom, no vídeo de hoje então eu vou falar sobre 3 passos que eu acho que são importantíssimos a gente considerar na hora de montar nossa carteira de investimento para que ela fique adequada com os nossos objetivos e que respeite o nosso perfil. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês é justamente sobre os objetivos, né? Lembrando, o dinheiro ele sempre é um meio para um fim determinado, não é o fim em si. Então a gente tem sempre objetivos atrelados ao nosso investimento, seja eles comprar um bem de alto valor agregado, ter liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, aonde quiser, né? Assim, vai depender muito de pessoa para pessoa. Quando a gente define os nossos objetivos, a gente tem que transformar também isso em uma meta, né? A gente tem que botar um prazo para a gente alcançar esses objetivos, porque senão fica muito vago e a gente acaba não atingindo nada. Então, quando a gente bota um prazo para atingir aquele objetivo, a gente consegue medir o tamanho do esforço que vai ser necessário para atingir aquele objetivo. Então, quando a gente pega objetivos e determina um prazo, a gente transforma eles em metas. E essas são as metas, né? São as metas que a gente precisa considerar quando a gente vai fazer a nossa carteira. Porque não adianta nada, né? E lembrando, tem que ser alguma coisa que seja factível, tá? Não adianta dizer assim, tô começando do zero hoje, ano que vem eu quero ser multimilionário. Bom, isso não vai acontecer, a não ser que tu se envolva em talvez algumas práticas questionáveis. Então, lembrando, primeiro passo, transformar os teus objetivos em metas. O segundo passo aqui é justamente a gente traçar o nosso perfil de investidor, tá? Então a gente conhecer qual o nosso perfil. Se tu não faz ideia do que eu tô falando, é basicamente o seguinte: abre conta em qualquer corretora. A primeira coisa que tu vai ter é um teste de perfil de investidor, tá? Isso é obrigatório para todas as corretoras aí, eles têm que fazer isso. E ali é um bom ponto de partida, porque tu vai ter um pouco de noção o que é adequado para o teu perfil de investidor, tá? Algumas pessoas vão acabar tendo um perfil um pouco mais conservador, outras vão ter um pouco mais, né, vão ser um pouco mais agressivas aí no seu perfil. Tudo vai depender de alguns fatores como o tempo que o dinheiro vai ficar investido, o quanto aquela pessoa conhece do mercado. E por que isso é muito importante? Porque a gente conhecendo o nosso perfil de investidor e respeitando o nosso perfil de investidor, a gente não perde o sono com os nossos investimentos, né? Dinheiro tem que ser sinônimo de tranquilidade, já falei isso várias vezes em vários vídeos diferentes aqui no canal. Eu acredito muito nisso. Tu não pode perder uma única noite de sono por causa das tuas decisões de investimento. Então, eu diria que conhecer o teu perfil de investidor é o segundo passo que a gente tem que dar quando a gente está montando a nossa carteira. E por fim, a gente tem, né, que conhecer quais são os produtos financeiros que estão disponíveis para a gente dentro da nossa corretora, do nosso banco, enfim, onde tu achar que é o local que tu quer guardar o teu dinheiro. Eu acho que, né, entendendo o que a gente tem de produto dentro da renda variável, o que a gente tem de produto dentro da renda fixa, é um passo básico que a gente tem que ter, porque a gente não pode nunca investir em algo que a gente não conhece, né? Então, assim, por exemplo, eu já tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre renda fixa e tal, mas eu não conheço nada de criptomoedas. Então, hoje na minha carteira eu não tenho nada de criptomoedas. Eu estou começando a estudar sobre o assunto porque eu quero entender melhor se esse produto ele faz sentido para o meu perfil de investidor e ele está adequado com os meus objetivos financeiros.
E aí beleza, quando a gente conhece todos esses passos, né, já sabe quais são os produtos financeiros, quais são os nossos objetivos, as nossas metas, qual o nosso perfil de investidor, a gente começa a distribuir o nosso dinheiro em ativos diferentes para atingir aqueles objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando eu comecei lá atrás, em 2016, a investir meu dinheiro por conta própria, eu não tinha objetivo nenhum. Não sabia nada, né? Eu conhecia muito pouco sobre renda variável, muito pouco sobre renda fixa, e eu peguei lá 75% da minha grana e botei no Tesouro Direto. Botei lá, deixei, esqueci, tá lá até hoje. Eu botei 25% num fundo de ações que, de novo, eu não conhecia nada, não sabia se fazia sentido pro meu objetivo financeiro, eu não tinha um objetivo financeiro claro. Hoje, né, 2021, alguns anos depois, eu já conheço muito mais desse mercado do que eu conhecia na época, ainda tem muita coisa que eu preciso aprender, mas enfim, hoje aqueles produtos ali, o Tesouro Direto ainda faz sentido porque eu quero ter uma parcela sim do meu patrimônio na renda fixa, eu acho que é importante ter. Depois, o fundo de investimento. Hoje ele já não faz mais sentido para mim. Então eu estou aos poucos tirando, resgatando daquele fundo lá e eu mesmo alocando dentro da minha carteira de ações, tá? Então assim, esse é um pouco do, assim, a gente tem que entender que os nossos objetivos eles mudam conforme o tempo vai passando, o nosso conhecimento sobre o mercado, se a gente quiser estudar, também muda e isso vai mudando naturalmente o nosso perfil de investidor, o que faz com que a nossa carteira também tenha que sofrer uma mudança, tá? Então, para resumir aqui tudo isso, conheça os seus objetivos, transforme eles em metas. 2, conheça o teu perfil de investidor para tu não perder nenhuma noite de sono. 3, conheça os produtos financeiros que estão disponíveis ali para ti. E 4, daí sim tu começa a distribuir o dinheiro na tua carteira, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu daqui a 5 anos quero comprar um imóvel de, por exemplo, 300 mil reais, eu tenho que encontrar um investimento na renda fixa com mais ou menos esse prazo, né, esse período, e colocar dinheiro ali todos os meses, né? E quanto maior o meu objetivo, maior é o sacrifício que eu vou ter que fazer, né, em questão de investimento para aquele objetivo, para eu poder atingir aquele objetivo dentro desse prazo que eu estabeleci. Se, por exemplo, o meu objetivo é viver de renda daqui a 30 anos, bom, eu posso ser um pouco menos agressivo no meu dia a dia, né, nos meus investimentos, né, nos meus aportes mensais. Por quê? Porque como o período é mais longo, eu tenho um pouco mais de tempo para eu poder atingir aquele objetivo. Então eu não preciso, por exemplo, pegar e investir tudo que eu tenho, né, pagar só aquelas contas básicas para atingir aquele objetivo. Então, mais ou menos esse era o que eu queria falar aqui para vocês. Obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho, fazer toda aquela coisa. E eu vejo vocês na semana que vem.